Evangelho, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo André Dunlac, sacerdote e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 moedas pequenas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta, feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo André Dunlac e de seus companheiros mártires no Vietnã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. Jesus está no templo, observando a oferta daqueles que vêm diante do tesouro do templo realizar a sua oblação a Deus. E ali muitos se apresentam e oferecem daquilo que sobra. Oferecem ao Senhor daquilo que é seu, mas uma viúva chama a atenção de Jesus, porque ela oferece tudo o que tinha, realmente tudo o que tinha, num ato de total e plena confiança em Deus. Tinha muito pouco, mas o que ela tinha, ela oferecia ao Senhor. Outros ofereciam do que tinham, mas sempre se reservavam, não colocando tudo. Jesus admira e vai realizar um louvor ao ato daquela pobre viúva, porque o seu gesto mostra o quanto o seu coração confia no Senhor. O quanto a sua vida ela deposita nas mãos do Senhor e espera no seu amor. Ter em Deus a minha confiança, ter em Deus a minha esperança, ter em Deus a certeza de que nada há de faltar, pois Ele cuida de mim. Hoje a Igreja recorda a memória de nossos irmãos mártires no Vietnã. A evangelização das terras vietnamitas começaram no ano de 1624, com a presença dos jesuítas. E desde o início foi marcada por duras e graves perseguições contra os cristãos e assassinatos em massa. Tanto os missionários quanto os cristãos eram acusados de violar os valores da cultura e da religião do país. Por isso eram sentenciados à morte. Por volta de 1843, quando a perseguição ganhou ainda mais força e brutalidade, foi o período em que nossos irmãos foram martirizados. Foram 116 mártires, 116 cristãos mortos naquela época. 96 deles eram vietnamitas, e os outros eram missionários espanhóis e franceses, que entregavam suas vidas naquelas terras, anunciando o nome de Jesus e levando os homens e mulheres a amarem ao Senhor. No meio deles se encontrava Paulo Libau. Paulo foi catequista de muitos naquelas terras e, durante o seu período de cárcere, teve a oportunidade de escrever uma carta que foi destinada aos seminaristas para animá-los na caminhada da fé. E Paulo coloca as seguintes palavras no seu texto:
O meu cárcere é verdadeiramente uma imagem do fogo eterno. Aos cruéis suplícios de todo gênero, como grilhões, algemas, ferro, juntam-se ainda palavras de ódio, vingança, calúnia, palavrões, acusações, maldades, maldições, falsos testemunhos. E, finalmente, a angústia e a tristeza dominam o coração de muitos. Mas Deus, tal como outrora, libertou-me destas tribulações, que se tornaram suaves, porque a sua misericórdia é eterna e jamais nos faltará. E desse modo, ele animava os seminaristas a, mesmo diante das maiores perseguições e suplícios, a não abandonarem a fé, pois ela é o tesouro que deve ser guardado. Por meio dela, receberemos as alegrias eternas. Santo André Dunlac foi um jovem sacerdote vietnamita. De uma família pobre, ele recebeu instrução dos missionários e foi ordenado sacerdote e entregou sua vida para cuidar do seu povo, até o dia em que também ele foi conduzido para o cárcere. Foi ordenado no ano de 1823. Dentre as perseguições, André desejava o martírio, porque durante toda a sua vida de menino, a história e o testemunho dos mártires que ele conheceu através dos missionários sempre encantava seu coração, porque ele percebia que ali, aqueles que morrem pela fé, escrevia ele, sobem para o céu. Então ele sempre dizia aos rapazes de nunca terem medo de guardar a fé, porque por meio dela lhes seria oferecido o céu. Que nós tenhamos a coragem de lançarmos tudo o que temos em nossa vida nas mãos do Senhor. Assim como Santo André Dunlac e São Paulo Lebautin, que é o nome, tiveram a coragem de lançar nas mãos do Senhor o dom precioso da fé que nos foi entregue no dia do nosso batismo, nos ilumina e nos sustenta a cada passo da nossa vida. Que nós possamos guardar com tanto amor as moedas que o Senhor nos deu e, a exemplo daquela viúva, possamos lançá-las diante do Senhor, a fim de que possamos fazer uma oferta completa da nossa vida. Senhor, toma tudo que nos pertence. Nós entregamos em vossas mãos e vos pedimos que essa pequenina oferta possa ser agradável aos vossos olhos. Dai-nos, Senhor, a graça de poder viver para amar-vos sobre todas as coisas e, amando-vos, entregar completamente a nossa vida e tudo o que está nela. Nós somos teus, Senhor, e tudo o que nos destes lhe pertence. E em vossas mãos oferecemos e entregamos para honra e glória do vosso santo nome. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.